Olá, meus queridos. Muito bom, né, começar essa aula. Estou fazendo essa estrutura, né, de uma trilha Hadoop, tá? Primeiro, vou contextualizar para vocês o porquê de eu trazer, né, um esforço em direção à tecnologia, ao framework Hadoop. Primeiro, né, eu trabalho no dia a dia dentro de grandes players, dentro de grandes necessidades do mercado, de negócio. A gente vê ali diversas necessidades em relação a problemas, a assuntos, a processamentos, a tomada de decisão. Então, por que continuamente o processamento de dados, a necessidade de ampliar, né, as possibilidades de processamento, trazer um universo de processamento paralelizado e criar uma estratégia de dados que você consiga definir ali camadas de navegação de dados. Então, tudo isso o Hadoop tem serviços e tecnologias para suportar. Por conta disso, dentro do mercado, o Hadoop continua sendo uma ferramenta muito importante, muito forte. Os grandes players, né, empresas, né, de segmento financeiro, de segmento industrial, de segmento de seguradoras, todos eles consomem Hadoop dentro de seus parques tecnológicos. Então, por meio disso, sabendo que a alavanca de evolução de um engenheiro de dados é muito forte, quando a gente fala ali de Big Data, quando a gente traz o contexto de Hadoop, por conta disso eu estou trazendo essa trilha para vocês, olhando, né, para os pontos mais importantes de capacitação em relação a Big Data, né, em relação a Hadoop, tá? E aí o ponto é, eu não vou devagar em todos os serviços que o framework Hadoop contém. Por que disso? Porque são muitos, né? A gente vai ali dispersar em algum momento, tem serviços que precisam de toda uma integração de ambiente. Então, qual que é o foco aqui dentro dessa trilha? É mostrar para vocês um pouco da história do Hadoop, mostrar um pouco ali de como as distribuições hoje vendem Hadoop dentro embarcados de Place Cloud, de outras soluções, tá? E isso com foco nas ferramentas de engenharia de dados. Então, como você pode aplicar engenharia de dados aí dentro do teu projeto, né? Que você esteja talvez trabalhando com Hadoop agora inicialmente, ou esteja realmente querendo ali aprender um pouco mais a fundo, né? Esse curso eu considero ele de um nível básico a um nível intermediário, né? Porque eu não pretendo trazer nada tão avançado assim para a gente não conflitar, né? Então, visto que é a primeira trilha, talvez em próximos conteúdos a gente aumente um pouco esse grau aí de dificuldade, tá bom? Mas espero que gostem. Por favor, sugestões, recomendações, né? Dicas aí de como a gente pode melhorar aqui no canal, é muito bem-vindo, beleza? Então, vamos falar um pouco hoje sobre a trilha que eu montei para a gente fazer toda essa navegação, né? Trazer ali alguns cases, trazer algumas aplicabilidades de como se aplicar Hadoop hoje no mercado. Então, o que é o Hadoop? Ele é uma plataforma de software construída em Java, né? Então, todo o seu core de processamento, todo o seu core de desenvolvimento ali, de serviços, todos eles giram dentro de uma estrutura chamada MapReduce. Esse MapReduce, ele é todo construído na linguagem de programação Java e todo esse processamento paralelizado é orquestrado por essa engine de processamento, né? O MapReduce, certo? Voltado à computação distribuída, orientado em arquitetura de clusters, para processamento de grandes volumes de dados com recursos para tolerância a falhas. Então, ponto muito importante, né? O Hadoop ele tem toda uma estratégia de estrutura e arquitetura por clusters. O que seria isso? Seria a condição de eu, né, adicionar novos nodes dentro da minha estrutura computacional para expandir tanto a escalabilidade numa forma de armazenamento como de processamento. Então eu tenho um conceito chamado escalabilidade horizontal, né, que barateia mais aí a implementação de ambientes, a arquitetura, a escalabilidade como um todo, né? E aí, por meio de adicionar novas máquinas dentro desse cluster, eu consigo expandir o meu poder de processamento ou de armazenamento, né? Então, eu consigo aumentar isso de forma muito mais simplificada. E o meu cluster passa a ter muito mais robustez. E isso tudo acontece dedicado a serviços que conseguem fazer toda uma replicação de dados, né? Toda uma orquestração das replicações, do armazenamento, ali, a gestão do dado em si, dentro dos componentes, e tem
recursos de tolerância a falhas. Então, se eu tiver algum processo que precisar de uma alta disponibilidade, haver muita concorrência de latência de banco, eu consigo ali ter recursos que vão me ajudar a reestruturar essa réplica, né, para que eu não perca dados. Então isso é muito importante. Por conta disso que as empresas confiam bastante, né, nas mecânicas que o Hadoop entrega. O segmento bancário é um segmento que consome muito o Hadoop hoje. Por quê? Porque realmente a confiabilidade em relação à segurança e a qualidade do dado é muito importante nesse ponto de vista aí, até para a gente manter aí compliance, né, leis que estão entrando cada vez mais forte aí dentro das auditorias, beleza? Dentro disso, sabendo disso, pessoal, a gente entra na nossa trilha, que é o seguinte, tá? Eu vou olhar para 4 dimensões que vão nos ajudar, né, a entender as melhores práticas, né, como o mercado se mexe aí e algumas das tecnologias que a gente utiliza para o universo de engenharia de dados, tá? Então, primeira caixinha ali, eu chamei de mercado. Então, o que é isso? Eu vou trazer o tópico de distribuição, pacote e benefícios que eu vou mostrar para vocês, né, como as distribuições fizeram esse pacotamento, como que elas estruturaram, como elas nasceram, qual foi a ideia por trás ali do Hadoop, né, começar a ser comercializado, mesmo sendo um open source, qual foi a ideia que difundiu tudo isso, né? Temos os pacotes e os benefícios. Então, os pacotes é basicamente como é vendido, né, o Hadoop hoje dentro do mercado, e os benefícios são algumas vantagens, né, que você tem ali totalmente facilitadas por conta da implementação de um ambiente Hadoop, tá? Arquitetura. A gente vai ter, dentro do mundo da arquitetura, algumas demonstrações da infraestrutura, código de funcionamento e integrações. Isso é bastante importante para vocês entenderem, né, quais seriam as necessidades, dependências, coisas que precisa para se ter dentro de um ambiente onde você consiga trabalhar, onde você consiga até criar um lab, né, de estudos. Então, basicamente, existem alguns serviços que, para manter a estrutura de um Hadoop de pé, você precisa deles funcionando e ativos, tá? Serviços. Então, dentro do mundo aí de engenharia de dados, de projetos, de tecnologias, de demandas que a gente sabe que acontece, esses 3 serviços aqui são muito utilizados, né? Temos alguns outros serviços que podem ser utilizados para o conceito de analytics, para o conceito de ETL, para consumos ali estratégicos exploratórios, mas eu trouxe esses 3 aqui que seria bastante importante para a gente olhar, né, como a cadeia do dado navega. Então, eu tenho ali serviços de integração, serviços de importação, exportação. Eu tenho o Hive ali fazendo toda a minha camada semântica de dados estruturados, né, para me ter ali um condicionamento de estruturar um data warehouse, certo? E o HBase ali para a gente trazer também um exemplo de um banco NoSQL, né, que hoje no mercado not only SQL, então não é somente SQL, tá? Tem mais coisa aí por trás de um NoSQL, tá? Então esse é um dos pontos bem importantes. E aí, para a gente não deixar isso aqui meio chatão, né? Só ler, só ouvir, às vezes não é legal. A gente precisa de aplicabilidade, tá? Primeiro ponto, eu vou trazer, né, sempre que possível, para uma ferramenta, quando eu trouxer um conceito ali que der para aplicar de forma mais simples, eu vou tentar trazer esse adendo, né, da aula aí para vocês, para demonstrar como aquilo funciona, tá? Então a gente vai trazer bastante prática dentro dessa trilha Hadoop. E aí a gente entra na última parte, que seria as soluções. As soluções são a nossa dedicação ali a cases de negócio, como é que eu consigo trazer para vocês uma abordagem, né? A gente vai definir, né, alguns cases para a gente implementar toda uma estrutura de projeto Hadoop. Então a gente vai falar desde a coleta, ao processamento, ao analytics e a disponibilização dessa informação, né? Permeando por toda essa navegabilidade aí dentro do framework Hadoop, respondendo ali algumas questões de integração, né, escalabilidade. Então vou demonstrar para vocês em formato de solução, né, trazendo ali essas integrações, tá? A ideia é disponibilizar código, a ideia é disponibilizar para vocês ali dentro do GitHub do Maestria Dados todos os insumos para que vocês consigam replicar isso caso tenham interesse, tá? É por aqui, pessoal, que eu me fico, né? Fico muito feliz aí por todos acompanharem Maestria Dados. Cada vez mais eu quero trazer melhores conteúdos e muito obrigado. Continua nos assistindo, certo?